Glória a Deus. Vamos lá, Esther, capítulo 4, do verso 11 ao 14. Diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. É Esther dizendo aqui, queridos, que se tornou rainha, Esther. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou, vamos ler esse versículo também, o 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam, durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém, queridos? Glória a Deus. Baseado nesse texto, na verdade em todo o livro de Esther, vamos ver se eu consigo ir dando um pano de fundo aqui. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que fala sobre o propósito da nossa vida, ou descobrindo o propósito da minha vida. Descobrindo o propósito da minha vida. E antes de eu falar sobre isso, se eu fizesse uma pergunta para você: como é que tem sido a sua vida, queridos? Como tem sido? Você tem vivido assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é isso? Sua vida tem sido assim? Tem seguido o fluxo? Ou você tem vivido aí com um propósito? Um propósito que te faz levantar, um propósito, que te norteia, que norteia toda a sua vida. Como é que tem sido a sua vida? A gente tem falado muito esse ano, queridos, sobre crescimento. Todos nós desejamos crescer, avançar em todas as áreas da nossa vida. Quem é que não quer ser bem sucedido na vida? Tem alguém? Ergue a mão, deixa eu ver. Alguém que não quer ser bem sucedido? Deixa eu ver. Ninguém é bobo não, né? Todo mundo quer ser bem sucedido. E assim como nós já temos aprendido aqui, o pastor tem algo que o pastor Alexandre fala aqui, que ser bem sucedido é nós estarmos onde Deus quer que a gente esteja e fazendo o que Deus quer que a gente faça. Essa é uma definição de ser bem sucedido, queridos. É estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Porque de repente você pode, aos olhos do mundo, estar sendo bem sucedido. Está tudo bem com você, saúde, finanças. Você está, às vezes, fazendo, de repente, algo que você gosta. E diante dos olhos das pessoas aí fora, você está bem sucedido. Mas você não está onde Deus te chamou para estar. E você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, queridos. E ser bem sucedido, queridos, é estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus te chamou para fazer. Amém, amados? Isso é uma definição de ser bem sucedido. Por que eu estou falando isso, queridos? Desejo de ser uma pessoa bem sucedida. Para a gente ser uma pessoa bem sucedida, a gente precisa, sendo assim, a gente precisa descobrir qual o propósito da nossa vida. Porque para você crescer, para você ser bem sucedido, crescer como Deus quer, de maneira sadia, de maneira saudável, você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Nós sabemos como igreja, como cristãos, como filho de Deus, que Deus tem um propósito para todos nós como cristãos. Como diz em Mateus capítulo 28. E o propósito lá diz que é: ide por todo mundo e fazei discípulos.
De maneira geral, nós sabemos que nós temos esse propósito em comum, como igreja, como filhos, como cristãos. Mas, queridos, existe um propósito específico para você. Tem algo que é seu. Tem algo que Deus criou você para concluir, para um propósito. Ele criou especificamente você para um propósito. E é importante que a gente entenda e descubra qual é esse propósito. Como diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, né, que ele fala para Jeremias: antes de você nascer, eu o escolhi. Antes de você ser gerado no ventre, né, eu o separei, eu designei, separei você como profeta entre as nações. Antes mesmo de Jeremias ser gerado no ventre, antes dele nascer, Deus já tinha separado Jeremias, já tinha escolhido Jeremias, criou, formou Jeremias com um propósito específico para que ele fosse profeta às nações. Eu quero dizer para você, isso não é só para Jeremias. Isso é para mim e para você. Deus tem algo específico para você, queridos. Deus tem algo específico para a sua vida. Deus tem um propósito específico na sua vida, através da sua vida. E é importante a gente entender, descobrir esse propósito. Amém? Se a gente quer crescer como Deus quer, crescer de maneira saudável e viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Por isso o tema dessa palavra é descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Amém? E eu quero, aqui no livro de Esther, conforme eu vou citando alguns versículos, eu vou falando um pouquinho da história. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, esse contexto do livro de Esther, né, se passa quando o povo de Deus, os israelitas, os judeus, eles se encontravam exilados no reino da Pérsia. Né? Eles tinham sido levados, primeiramente eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, estavam no exílio. Mas depois você vai ver a história, o povo, né, o Império Babilônico, o Império Persa vai e conquista o Império Babilônico. Então os judeus ali, eles estão agora sob o domínio do Império Persa, sobre um rei. O reinado na época, quem era o rei Xerxes. E algo que eu acho de tremendo nessa história, queridos, que é nesse contexto, onde o povo de Deus estava numa terra estranha, sob servidão, debaixo de um povo estrangeiro, servindo como escravo a um outro povo, que não era um povo que pertencia ao povo de Deus. E é nesse contexto que Esther se destaca. É nesse contexto que Esther faz a diferença. É num contexto onde eles estavam fora da sua pátria, né, debaixo de escravidão ali de um outro povo, mas nesse contexto Deus usa a vida de Esther. Usa a vida de Esther, tinha um propósito para a vida de Esther. Não só Esther, nós vamos ver ali Deus usando muito a vida de Mardoqueu, que era o primo de Esther, mas que foi usado para criar Esther como seu tutor, para criar a rainha Esther. Amém? Nós vamos ver, não dá para falar tudo aqui agora, mas nós vamos ver nesse contexto aqui. Mas para vocês entenderem um pouquinho, queridos, como é que a Esther faz a diferença? A Esther, como eu disse, ela estava entre o povo exilado, e tinha esse rei Xerxes aqui, que em determinado momento ele promove um grande banquete, para mostrar todo o seu poder, toda a sua riqueza. E ali ele manda, num determinado momento, chamar a rainha, que era uma rainha que se chamava Vaste. E a rainha não vai à sua presença, ela desobedece à ordem do rei. E o rei ali consulta os sábios do seu reino, segundo a lei dos persas, o que é que deveria se fazer a rainha. E aí ele consulta ali os sábios e eles decidem, falam, que a rainha nunca mais apareça diante da tua presença, e o rei possa em todo o seu reino, em todas as províncias, né, mandar buscar moças lindas e belas, virgens, para que possam ser candidatas a ser rainha no lugar de Vaste, porque Vaste havia desonrado o rei não comparecendo. E é nesse contexto que Esther vai entre muitas outras moças que foram escolhidas em todo o império ali, em todo o reinado de Xerxes, né, esse rei persa, chama muitas belas mulheres e virgens. Esther está entre elas. Eu quero que você atente por um detalhe. Esther está entre elas porque Esther tinha uma beleza, Esther era bonita e atraente, ela tinha algo diferente. Mas outras moças também, e ela vai junto. Amém? E nesse contexto, queridos, quando Esther chega lá, tinha um oficial do rei Xerxes, chamado Hegai. Ele era o oficial responsável pelo harém do rei. E logo quando Esther chega, Esther acha graça aos olhos de Hegai.
E aqui eu começo a ver como Deus move todas as situações, queridos. Mais uma vez, mesmo num contexto difícil, eles estavam como escravos, mas Deus não estava deixando de mover. Às vezes, queridos, você está num contexto difícil, num lugar difícil, você está numa situação, né, como Esther ali, o povo estava sob escravidão, mas mesmo ali Deus não deixou de cuidar do povo dele, de honrar o povo dele, de cumprir o propósito dele. Eu estou dizendo isso para que você guarde no seu coração. Às vezes o lugar que você está, o contexto que você está, perto das pessoas que você está, não é fácil, mas isso não impede de que Deus use a sua vida e cumpra o propósito, e Deus move em todas as situações para que o propósito aconteça, como fez com Esther. Esther chegou lá e esse camarada chamado Hegai, que era chefe dos oficiais do harém, Esther achou graça aos olhos desse homem, a ponto de que ele favoreceu Esther, levou Esther, colocou Esther no melhor lugar do harém, né? Começou a orientar a Esther o que fazer. As mulheres teriam que receber um tratamento de beleza durante 1 ano, né? Para depois se apresentar ao rei. E a mulher que mais agradasse ao rei, o rei colocaria ela como rainha no lugar de Vasti. E esse oficial orientou Esther algumas coisas. Quando a Esther foi se apresentar, foi ele que orientou Esther o que levar, como fazer, como proceder. Ou seja, eu vejo um agir de Deus através desse homem que não era do povo de Deus, mas Esther achou graça aos olhos dele. Amém, queridos? E aí Esther, mesmo Hegai não sabia qual era a descendência de Esther, nem o rei sabia que Esther era judia. E Esther, por fim, Esther vai, se apresenta ao rei, o rei se agrada dela mais do que todas as outras e coloca Esther como rainha. Ou seja, Esther, que pertencia aos israelitas, o povo judeu, ela se torna rainha na Pérsia, queridos. Esther se torna rainha. E por causa do lugar onde ela chegou, a posição aonde ela chegou, queridos, você vai ler a história, Esther foi usada para que todo o seu povo, todo o povo judeu, todo o povo de Israel não fossem exterminados, porque havia um homem lá chamado Amã, inimigo do povo de Deus, odiava os judeus, né? Que de forma assim que acabou ludibriando o rei, ele fez com que o rei emitisse um decreto para que em determinado mês, em determinado dia, todo o povo judeu fosse exterminado. E isso aconteceu porque ele passou a ter ódio de Mardoqueu, que era primo de Esther, porque esse Amã, queridos, ele era o segundo mais importante do reino, depois do rei Xerxes. E todas as pessoas lá, dos oficiais, pessoas do palácio, se dobravam diante de Amã. E Mardoqueu não, por ser judeu, Mardoqueu não se dobrava. E esse Amã passou a odiar Mardoqueu e quis matá-lo. E bolou um plano para isso. Só que para ele não bastava só exterminar Mardoqueu. Ele falou, não vou só exterminar esse camarada não, vou exterminar todo o povo dele, toda a raça dele. Sabe, Satanás trabalha há muito tempo, queridos, para exterminar o povo de Deus. Há muito tempo para exterminar Israel, há muito tempo para exterminar os judeus. E isso continua até hoje. Né? Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito da história. E ele bolou um plano para exterminar, mas não bastava matar Mardoqueu, ele queria exterminar todo o povo judeu. E através de um decreto que foi emitido em todo o reino de Xerxes, em todas as províncias, né, que em determinado mês, eu não lembro agora, em determinado dia, todo o povo judeu iria ser exterminado. Enfim, queridos, é que a história é longa aqui, mas Esther, que já estava como rainha, ela conseguiu interceder ao rei, e é onde nós lemos nesse contexto, intercedeu ao rei pelo seu povo, para que o seu povo não fosse terminado. Como nós lemos nesse texto aqui, ela fazia 30 dias que ela não era chamada à presença do rei, e não podia chegar na presença do rei sem ser chamado, e ela correu o risco de morte, mesmo podendo morrer, só que ela foi, aí se ela entrasse sem ser chamada, e o rei estendesse o cetro de ouro, aí significava que Deus teve misericórdia. E ela correndo esse risco, você viu aqui que ela jejuou, pediu para todo o povo dela jejuar, e ela se apresentou ao rei, e ela foi fazer os seus pedidos ao rei. E o povo dela, todo o povo judeu, não foi exterminado. É que a história tem muito mais na história, não dá, depois você leia o livro de Esther, é curtinho, queridos. Se eu não me engano, são 9 capítulos. São 10 capítulos. 10 capítulos. Leia a história, muito interessante, queridos. E o povo não é exterminado.
Ao contrário, esse inimigo dos judeus, Amã, que foi exterminado, e muitos outros que tentaram exterminar os judeus foram exterminados. E os judeus, queridos, o povo de Deus, naquela terra estrangeira, como escravo, eles foram honrados. Além de não serem exterminados, eles foram honrados por Deus. Mardoqueu, o primo de Esther, se tornou o mais importante no reino, depois do rei Xerxes. Ele se tornou e ele era temido por muitos, porque Deus o colocou numa posição de destaque, mesmo no lugar onde ele se encontrava, mesmo numa terra estrangeira, mesmo ele estando ali como escravos. Deus fez algo tremendo na vida do seu povo e através da vida do seu povo. Amém, queridos? Mas aqui no decorrer, eu vou falando um pouquinho mais com vocês. Mas o que eu quero trazer para vocês, dentro desse texto, dessa história, sobre descobrir o propósito de Deus para a minha vida? No versículo 7 do capítulo 2, versículo 7 do capítulo 2, diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, ou Esther, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Primeira coisa que eu quero falar com você sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Como que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Porque para a gente crescer como Deus quer, desfrutar do melhor, eu preciso entender o propósito de Deus. E como é que eu posso descobrir o propósito? Uma das coisas, queridos, preste atenção no diferencial que existe em você. Presta atenção no diferencial que tem na sua vida. Por que é que Esther foi colocada como rainha no reino da Pérsia? Por quê, queridos? É claro que teve todo um mover de Deus, nós vemos o mover de Deus, tem a parte que só Deus pode fazer, mas Esther foi colocada por quê? O que é que o rei estava procurando? O que é que o rei estava procurando? Uma mulher que fosse bonita e atraente. Esther tinha um diferencial. Esther era uma mulher bonita e diz que era uma mulher muito atraente. O que eu quero dizer para vocês? Aquilo na vida de Esther, a beleza na vida de Esther, queridos, não foi algo, não era coincidência, não foi algo à toa. Deus deu algo para Esther, para que ela estivesse num momento certo, num período certo, e usasse o que Deus deu para ela que usasse aquilo para fazer a diferença na história. A beleza de Esther tinha um propósito, queridos. A beleza de Esther foi usada com um propósito, que pôde salvar o seu povo, pôde salvar a sua nação, mas porque ela tinha algo que era diferente. E o diferencial de Esther ela era uma mulher bonita e atraente. Por causa dessa beleza, ela foi escolhida como rainha. Amém, queridos? Por causa dessa beleza. Que nem eu pergunto para você, se Esther fosse uma mulher feia, ela teria sido escolhida? Sim ou não? O rei não estava procurando mulher feia. O rei estava procurando mulheres virgens, bonitas e atraentes. E por causa desse diferencial de Esther, Esther foi escolhida. Amém, queridos? Então uma coisa que eu falo para você descobrir o propósito da sua vida, preste atenção em algo que Deus te deu, algo que você tem, algo que você faz, que é diferente dos demais. Porque nisso é um dos indícios da onde Deus te chamou, o que é que Deus quer que você faça, e do propósito que Deus te chamou, te escolheu para fazer. Preste atenção no seu diferencial, e todos nós temos, queridos. Você tem algo que Deus te deu, que Deus deu para você, que às vezes você faz com mais excelência, com mais habilidade, com mais facilidade do que os outros fazem. Preste atenção nisso. Um exemplo disso, às vezes uma pessoa que tem o dom de mestre, aquela pessoa que tem o dom de mestre, queridos, ela tem uma facilidade para ensinar, uma facilidade para comunicar ali para pessoas, tanto as pessoas cultas, as pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem, ela tem a facilidade de transmitir de uma forma clara, de uma forma simples, de às vezes pegar assuntos que são até complicados, difíceis de entender, e ela pega aquilo e ela coloca de uma forma tão simples, que ela leva os outros a entenderem, porque ele tem algo que foi dado por Deus. Coisa que às vezes outras pessoas, ela tem até o conhecimento, mas ela não tem a mesma habilidade para transmitir, ela não tem o mesmo, não tem o mesmo dom, o mesmo talento para conseguir transmitir esse conhecimento. O mestre tem. E aqui eu quero que você atente para isso. O que é que Deus te deu, querido?
O que é que Deus te deu? O que é que você tem que é algo diferente? Isso aí não é para a gente se gabar, se achar, mas você tem coisas que Deus deu que é diferente, que você faz, que você tem, que é algo diferencial, que você faz melhor às vezes que outras pessoas, ou você faz melhor que a maioria. Esse é um dos indicativos do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você não fala muito à toa, você não é desinibido, desembaraçado, fala bem, não é à toa. Às vezes Deus tem algo com você nessa área, Ele vai te usar nessa área, dessa maneira. Não é à toa que você recebeu isso de Deus. Deus quer usar de alguma maneira você para isso. Então preste atenção no seu diferencial, porque é aí que Deus quer usar. Deus deu uma beleza física para Esther e Ele quis usar aquela beleza com um propósito. Amém, amados? Qual que é o seu diferencial? E você tem. Pastor, eu não tenho nada. Tem. Todos nós temos. Todos nós temos. Você só precisa descobrir qual é o seu diferencial. Isso é um indicativo dos propósitos que Deus tem para a sua vida. E querido, não enterre isso em nome de Jesus. Não abafe isso. Não fique achando que é menos que o outro. Porque às vezes você está olhando o diferencial do outro e você não dá valor no diferencial que Deus te deu. Não enterre isso em nome de Jesus. Amém, amados? Todos nós temos pelo menos um diferencial. E se a gente quiser entender o propósito de Deus para a nossa vida, a gente deve prestar atenção nisso. Segundo lugar, como é que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Identifique o EGAI que Deus colocou no seu caminho. Identifique o EGAI. Quem era EGAI, queridos? Eu falei a história aqui um pouquinho. Quem foi EGAI? EGAI era um oficial responsável pelo harém do rei Xerxes, e foi ele que Esther achou graça aos olhos de EGAI, ao ponto que ele privilegiou Esther, colocou ela no melhor lugar do harém, deu orientações quando ela foi se apresentar ao rei, porque ela fez alguma coisa para EGAI? Não, não fez. Foi Deus que moveu ali o coração daquele oficial, e ela achou graça aos olhos dele. Mas o que eu quero dizer para você? Identifique o EGAI. Queridos, às vezes Deus coloca pessoas no seu caminho, pessoas que às vezes você vai achar graça aos olhos dessa pessoa, e essa pessoa de alguma forma vai te ajudar, essa pessoa de alguma forma vai ajudar você a chegar aonde Deus quer que você chegue. Nisso não significa que a nossa confiança tem que estar nos homens, no EGAI, mas Deus usa a vida do EGAI, ou dos EGAIs, para a gente chegar aonde Ele quer que a gente chegue. E com isso, queridos, eu quero dizer para você também, eu acredito que Deus faz isso, de precisar ter EGAIs na nossa vida, para que a gente entenda que ainda que a gente tenha um diferencial, a gente tem um propósito, mas a gente não vai chegar lá sozinho. Você tem algo diferente, você tem um propósito que Deus te deu, e às vezes você já até sabe, mas ninguém chega lá sozinho. Deus usa da vida das pessoas para isso. Eu acredito que Deus faz isso para que a gente não se torne soberbo, orgulhoso, arrogante. É eu e Deus. Deus me deu graça, me capacitou e eu estou chegando lá. Não. Na nossa caminhada, nós precisamos de pessoas como EGAI, que vão nos ajudar, que vão ser um trampolim para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Você consegue identificar os EGAIs na sua vida? Quem é o EGAI? Quem tem sido EGAI na sua vida? Quem tem sido pessoas que às vezes você achou graça aos olhos dessa pessoa, eu não sei porquê, mas essa pessoa gostou de mim, e por causa dela gostou de mim, em tal lugar, ela consegui estar em tal posição, em tal lugar, essa pessoa me colocou assim, e eu não fiz nada para isso. É Deus usando a vida dessas pessoas para você estar onde você está, ou para você chegar onde Deus quer que você chegue. E isso é importante, queridos, para que a gente não seja pessoas soberbas e saiba que nós precisamos uns dos outros. Como diz em Provérbios 18:1, não se isole, porque quem se isola busca interesses egoístas. Nós precisamos de uns dos outros. Como diz também em 1 Coríntios, capítulo 12, o pé não pode dizer à mão, não preciso de você, né? Nenhum dos membros do corpo pode dizer, eu não preciso de você, você não é útil, não preciso de você. Não, precisamos uns dos outros. Mas eu quero que você entenda isso, identifique quem é o EGAI na sua vida, porque ele vai te levar a chegar no lugar onde Deus quer que você esteja. Amém? Quando fala disso, eu lembro de um dos EGAIs na minha vida. Um dos EGAIs na minha vida foi o pastor Aguinaldo. Hoje eu estou aqui porque o pastor Aguinaldo foi um EGAI na minha vida.
Eu lembro quando eu cheguei aqui, né, às vezes equivocado, tendo uma visão equivocada de algumas coisas, e o pastor me ajudou a olhar algumas coisas e falou, não filho, eu vejo assim, eu vejo isso na sua vida, eu vejo aquilo outro na sua vida, e foi me ajudando a identificar, e hoje eu estou onde eu estou, porque Deus usou a vida do pastor Aguinaldo como um EGAI na minha vida. Pastor, quando saiu, eu fiquei à frente da igreja, não foi o pastor em si, mas Deus usou a vida do pastor para que eu esteja onde eu estou, foi um EGAI, e ele viu coisas na minha vida que eu não enxergava. Quem é o EGAI na sua vida, queridos? Quem Deus tem usado como EGAI na nossa vida, na sua vida? Amém, amados? Então, em segundo lugar, para a gente entender o nosso propósito, identifique o EGAI na sua vida. Capítulo 2, o verso 15, olha o que diz aí, versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que EGAI, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Foi EGAI que orientou ela. Então, ela foi à presença do rei porque ela tinha um diferencial, era bonita, era atraente, mas ela precisou de EGAI. Não foi só o diferencial dela, EGAI orientou ela o que fazer, e por isso também ela foi escolhida pelo rei, porque ela teve um EGAI, quando você foi, ele sugeriu, leve só isso, aquilo outro, então foi EGAI, queridos, fora que ele privilegiou ela no melhor lugar do harém, e orientou ela como fazer. Às vezes, queridos, você tem o diferencial, você descobriu, mas você vai precisar de uma ajudinha do EGAI, você vai precisar de uma ajudinha do EGAI, amém, amados? Em terceiro lugar, como é que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida, pastor? Entenda o momento para o qual Deus tem te preparado. Eu quero ler novamente com vocês, do versículo 11 aí, capítulo 2, versículo 11, capítulo 4, do versículo 11. Aliás, vamos ler do 12, para a gente ganhar tempo aqui. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que resposta? Esther tinha dito para ele, eu não posso ir na presença do rei. Eu não fui chamada, se eu vou chegar sem ser chamada, eu posso morrer. E faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Então ela deu essa resposta. E aí Mardoqueu fala isso, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer, olha só Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você vai ser a única entre os judeus que vai escapar, porque se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento vai surgir de outra parte. Eu creio que se você se calar, Deus te colocou aí, Esther, você chegou na posição que você está, Esther, com um propósito, e se você se omitir nessa hora, se você se calar nessa hora, Deus vai levantar socorro e livramento de outra parte, mas você e sua família vai perecer. Não pense não, Esther. E aí ele diz aqui, quem sabe, Esther, se não foi para um momento como esse, se não foi para esse momento na história, que você não chegou à posição de rainha. E aqui eu quero falar isso para você, queridos, entenda o momento para qual Deus tem preparado, tem te preparado, tem preparado a sua vida. Esther, queridos, aqui com a ajuda do seu primo Mardoqueu, que era o seu tutor, ela entendeu que o que ela recebeu de Deus, o lugar que ela chegou, a posição que ela chegou, com a ajuda do EGAI, ela entendeu que foi para um propósito, para aquele momento, para aquela hora que ela chegou na posição de rainha, para que ela cumprisse um propósito. Que propósito era esse? Ela livrou todo o seu povo de ser exterminado, todo o seu povo de ser totalmente dizimado, queridos. E aqui eu quero dizer para você, queridos, mesmo com o seu diferencial que você tem, com a ajuda do EGAI, a gente precisa entender o momento para qual Deus está nos preparando. Aqui, como eu disse, com a ajuda de Mardoqueu, ela entendeu o momento para qual Deus havia colocado ela como rainha, mesmo com o risco de ser morta, ela se colocou na presença do rei sem ser chamada, mas ela fez uso da sua posição de rainha, e salvou o seu povo da destruição, queridos.
Com certeza isso aqui foi escrito para nos ensinar. Aqui eu quero dizer para você, amados, nós não nascemos no tempo errado. Nós nascemos no tempo certo. Você nasceu, queridos, nesse contexto, com as dificuldades que nós enfrentamos hoje, local, mundial, no contexto que nós vivemos hoje. Deus fez você nascer nesse contexto, nesse tempo, com essas dificuldades que tem. Você nasceu nesse contexto. Deus te deu algo, você tem um diferencial. Deus tem colocado egais na sua vida. E Deus te chamou, queridos, e tem algo que Deus te preparou para um tempo certo, queridos. Você nasceu nesse tempo, nessa geração, né? E Deus tem um momento certo para usar a sua vida com os dons, com os talentos, na posição que você está, ou que Ele vai te colocar, não sei. Deus te criou e tem um propósito específico para você, que não é para o pastor Alexandre, é para você. Então entenda qual é esse momento, queridos. Entenda qual é esse momento, entenda por que você está onde você está. Entenda a posição que você foi colocado. Entenda por que você recebeu esse diferencial, por que você faz isso com tanta habilidade, por que você recebeu esses recursos de Deus. Por quê? Deus quer usar esses recursos. Deus quer usar as suas habilidades. Deus quer usar a posição onde você chegou, não sei se no trabalho, entre a família, entre os amigos, ou aonde Ele vai te colocar ainda. Deus quer usar isso, mas você precisa entender esse momento e usar isso, queridos, porque Deus quer cumprir um propósito maravilhoso através da sua vida. Amém, amados? Mas para isso a gente precisa entender, você não nasceu no tempo errado, você nasceu no tempo certo. Você está aqui nesse ano 2024, com os dons e talentos, com tudo que você tem, porque tem algo que Deus quer usar a sua vida. O que é que Deus quer te usar? O que é que Deus te deu? Quem são os egais? Qual a posição que Deus te colocou? Você tem feito uso disso, queridos? Não é por um acaso, não é coincidência. Deus quer usar você. Amém, amados? Precisamos nos lembrar que quando chegar o momento, e vai chegar, queridos, se é que já não chegou, né? A gente não deve ter medo do que a gente pode vir a sofrer, mas nos lembrarmos que Ele está no controle. Deus está no controle. Fazemos uso da nossa posição, de tudo que Deus tem nos dado, e cumprimos o propósito para qual nós existimos. Se lembre disso, queridos. E aqui eu quero dizer para você, assim como aconteceu com Esther, não tenha medo. Deus te colocou em determinado lugar, em determinado tempo, com determinados dons, com determinados talentos. Deixa eu dizer para você, querido, não tenha medo. Não tenha medo de abrir sua boca. Não tenha medo de fazer uso de que Deus, mas se eu fizer assim, vão pensar assado. Não tenha medo. Use o que Deus te deu. Use a posição que Deus te colocou de influência. Use os recursos, use os talentos. E mesmo que você corra riscos, use. Porque eu creio que foi para esse determinado tempo, para esse determinado momento que Deus te chamou. E se você não cumprir isso, não tem sentido a sua vida. Não tem sentido a nossa vida. Porque nós estamos aqui com um propósito. Aqui eu quero enfatizar, você está aqui, eu disse que nós temos propósitos em geral como igreja, mas tem algo específico, e Deus te chamou para esse propósito específico, e se você não cumprir isso, não tem sentido. Deus te chamou para um propósito específico, determinado tempo, determinado momento da história, para usar o que Ele te deu, para que se cumpra esse propósito, e através desse propósito, vidas vão ser alcançadas, abençoadas, transformadas, curadas, restauradas, encorajadas, fortalecidas. Vidas vão ser alcançadas através do cumprimento do seu propósito. Mas aqui eu digo a você, tem algo que só Deus pode fazer. Como Deus moveu o coração de Hegai, foi Deus que fez. Deus fez com que o rei procurasse belas virgens, né? E aí trouxe várias virgens. Isso é um mover de Deus, mas tem um mover que é seu. Esther, queridos, ela poderia nesse determinado momento, quando o primo dela falou, não fica calada não. Quem sabe não foi esse momento que Deus te colocou nessa posição, para que você seja usada e livre, todo o povo. Ela poderia ter medo, ficar acuada e dizer, não, eu não vou.
eu vou lá, eu vou morrer, temer pela própria vida, mas ela se dispôs, não, eu vou, se morrer, morri, mas jejua comigo, vai lá, manda todo mundo jejuar, e eu vou na presença de Deus, se morrer, morri, mas eu vou cumprir esse propósito. Essa é a nossa parte. Com isso eu acredito, queridos, a gente pode se omitir no propósito que Deus nos chamou para cumprir. Podemos nos omitir? Podemos. Então não se omita, queridos, porque nada vai fazer a sua vida valer a pena se nós não cumprirmos o propósito para o qual nós existimos, fomos criados, chamados por Deus, e nada vai nos fazer nos sentir mais realizados do que quando nós estamos andando dentro do propósito, cumprindo o propósito para o qual Deus nos tem chamado. Amém, queridos? E quando nós conhecemos aqui todo a história de Esther, se você não conhece, depois leia, mas a gente viu como Deus agiu em tudo, queridos, como o povo foi honrado, como Deus honrou Mardoqueu, uma grande personagem na história, não é só Esther, é Mardoqueu. Eu acho que se a gente lê com outros olhos, a gente vê, na verdade eu acho que ele foi até mais usado que Esther, Mardoqueu, queridos, como Deus usou a vida desse homem, como ele se posicionou e fez a diferença, e não foi a diferença, ele fez a diferença, queridos, para que uma nação inteira não fosse exterminada. Deus fez a parte dele, mas Mardoqueu fez a parte dele também, né? Numa determinada história ali, eu vejo Deus agindo, na história de Mardoqueu, quando Mardoqueu descobre também uma conspiração, de 2 oficiais que conspiraram para matar o rei. Mardoqueu descobre, vai lá, fala para Esther, Esther fala para o rei, e esses oficiais são enforcados, são mortos. E no momento que Mardoqueu fez isso, nada foi feito, ele não recebeu nenhuma recompensa. Mas aí no momento certo da história, quando foi preciso, Deus fez com que o rei tivesse insônia. Essa é a parte de Deus. O rei não conseguia dormir, e chamou os seus oficiais, pediu para que pegasse as crônicas do seu reinado e lesse para ele, e caiu justamente na parte onde o Mardoqueu salvou a vida do rei. Mardoqueu falou da conspiração e salvou a vida do rei. Agora eu quero dizer para você, queridos, você acha que isso é coincidência? Você acha que isso foi coincidência? Com isso eu quero dizer para você, queridos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em situações que você não pode fazer, Ele move. E Ele moveu essa situação para que o rei tivesse insônia, pegasse as crônicas, lesse aquilo. E quando ele leu, o rei falou, o que é que foi feito por esse camarada? Não foi feito nada. E aí aquele que queria matar Mardoqueu, humilhar Mardoqueu, que era Amã, o inimigo dos judeus, Deus fez com que esse Amã, esse próprio Amã, o inimigo dele, pegasse e honrasse Mardoqueu, colocasse o manto do rei, colocasse Mardoqueu em cima do cavalo do rei, e saísse por todo o reinado ali. Isso é o que Deus faz a quem o rei quer honrar. Deus usou a vida do seu inimigo para honrar Mardoqueu. Eu só quis falar dessa parte da história, queridos, para dizer para vocês, Deus está no controle, amados. Quando a gente fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem situações que às vezes a gente não está entendendo muito bem agora, Claudinei, mas Deus vai fazer com que situações cooperem para o nosso bem. E na hora certa, queridos, isso vai se virar em nosso favor. Na hora certa, mas para quem? Para aqueles que o amam, que o temem, para aqueles que honram a Deus. Na hora certa, situações que parecem até de destruição, parece que não tem mais jeito, Deus pode fazer com que isso seja revertido, e ao invés de você ser destruído, sua família ser destruída, Deus honrar a sua vida, Deus abençoar a sua vida, e Deus usar a sua vida para abençoar muitas outras vidas. Deus pode fazer isso, queridos, e Deus quer fazer isso, amém? Só que mais uma vez, para a gente encerrar aqui, você precisa entender, nós precisamos entender, qual é o propósito. Nós existimos com um propósito. Qual o propósito, queridos? Mais uma vez, como é que eu sei desse propósito? Como eu sei do propósito da minha vida? Preste atenção no seu diferencial. O que é que Deus te deu, que é diferente dos demais? Entenda, identifique quem são os egais que Deus tem colocado ao seu lado para te ajudar a chegar lá. Identifique quem são essas pessoas, queridos, e discirna. A gente precisa discernir o momento certo, a hora certa, para você não antecipar e nem atrasar. Entenda o momento certo para qual Deus te chamou e te colocou.
Entenda, queridos, e não tenha medo, faça uso do que Deus te deu, faça uso dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos, e glorifique a Deus através da sua vida, amém? E viva o propósito de Deus, porque o que Deus deu para você, Ele não deu para mim, tem algo que é só seu, é específico para você, e você vai ser plenamente realizado, quando você viver esse propósito, quando você cumprir esse propósito, você não vai só ser realizado, você vai ser usado, queridos, para abençoar milhares e milhares de vidas, amém? Você pode aplaudir ao nosso Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Deixa eu convidar você a ficar de pé, eu quero chamar o Ministério de Louvor para estar comigo, enquanto eu oro com você, e o Ministério vem aqui à frente, deixa eu orar com você e nós vamos encerrar com uma canção. Glória a Deus. Antes de eu orar, deixa eu pedir para você dar mais uma atenção. Olha para o pastor aqui, queridos. Mais uma vez, olha com atenção para o pastor. Deixa eu dizer uma última coisa para você. Eu sei que eu sempre falo isso aqui, mas eu quero que você preste atenção. Amados, essa palavra que veio ao meu coração para transmitir a vocês, novamente, não é para você guardar um ensino. O desejo do meu coração, eu creio que o desejo do coração de Deus para vocês, queridos, use o que Deus tem te dado, entenda o que Deus tem te dado, e use isso, e cumpra o propósito para qual você foi chamado, porque isso vai abençoar pessoas, e você vai ser feliz com isso, porque quando a gente cumpre, há um sentimento de realização, quando a gente está cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados. Agora, mais uma vez eu digo para você, você pode estar bem financeiramente, bem na saúde, bem na família, mas querido, se você não estiver cumprindo o propósito de Deus, você não vai ser uma pessoa realizada. Você só vai ser realizado se você estiver cumprindo o propósito para qual Deus te criou, te formou e te colocou em determinado lugar, determinada cidade, determinada família, determinada igreja, determinado tempo específico. Você vai ser feliz se você entender e cumprir isso. Então atente para isso, que isso fique aí no seu coração, sabe, tinindo no seu coração. Você saia pensando nisso e isso possa de alguma forma trazer uma mudança na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu louvo ao Senhor e te agradeço por essa palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos o propósito e a nos dispormos a vivermos esse propósito, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. A entender, Pai, qual é o nosso diferencial, identificar isso, a identificar quem são as pessoas, os egais que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Pai, em nome de Jesus, e também entender o momento certo a qual o Senhor tem nos preparado para fazer a diferença e escrever a história. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda assim. Eu peço isso pessoalmente, mas eu peço isso também como família, como Past Church Marília. Senhor, nos ajuda, Pai, para que nós venhamos cumprir esse propósito, que é com certeza, é um propósito grandioso, maravilhoso, para glorificar o Teu santo nome e abençoar vidas. Assim eu oro, e eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos?